Mateus capítulo 1, verso 1, e assim, por enquanto, ou durante o tempo que o Senhor nos permitir. Queridos, vamos então ao nosso estudo bíblico. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Vamos fazer a leitura do nosso trecho de hoje. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Bem, temos já, nos domingos anteriores, estudado o capítulo 1 da primeira carta a Timóteo e temos observado algumas coisas importantes que serão úteis agora quando lermos e meditarmos e refletirmos e comentarmos sobre o capítulo 2. É sempre importante lermos as cartas sequencialmente, ou seja, desde o seu início, capítulo 1, verso 1, e assim consequentemente. O grande prejuízo estará quando alguém mergulha no texto, escolhe ou extrai um fragmento, um versículo, um trecho, e tenta compreender o que aquele trecho está dizendo sem considerar o contexto, a carta inteira, pois é uma carta, é uma epístola, e como tal, ela encaminha um pensamento, ela tem um raciocínio, desenvolvimento que se inicia desde o verso 1, do capítulo 1, e vai até chegar ao final, concluindo. Assim, é muito importante que a leitura seja feita do texto inteiro e não de pedaços, de fragmentos. A leitura de fragmentos dificulta bastante a compreensão do próprio fragmento e da ideia, da mensagem que aquela carta, que aquele texto está transmitindo. Assim, já temos observado algumas coisas e seria útil, se você desejar, ver pela primeira vez ou novamente os comentários referentes ao capítulo 1. Bem, o último trecho do capítulo 1, que estudamos semana passada, fala e retomava os versos 3 e 5 do capítulo 1 e apresenta o objetivo da carta, que é a admoestação, que é a recomendação, que é a exortação e especificamente dirigindo, claro que no seu desenvolvimento a igreja está sendo alcançada, mas no seu objetivo primário dirige-se aos ministros, aos líderes, àqueles que têm a responsabilidade de transmitir os ensinamentos da tradição recebida do cristianismo e, no caso, Timóteo como uma figura, um ideal do discípulo de Paulo, que com fidelidade de um filho para com o pai, transmite os ensinos recebidos, e assim Timóteo representa todos aqueles que estão imbuídos dessa autoridade. Os versos anteriores, os finais, versos do capítulo 1 nos mostraram a questão da profecia sobre o Timóteo, a escolha divina dele, a eleição dele como o dom do ensino, da liderança, da transmissão da palavra, do educador, do mestre, e assim
ele acaba representando todos aqueles que estão, da mesma maneira, imbuídos por Deus dessa responsabilidade de liderar e conduzir o povo à palavra de Deus, à transmissão da tradição recebida pelo apóstolo Paulo, do qual a carta a Timóteo reflete e tem como objetivo ratificar essa autoridade apostólica paulina. No entanto, agora no capítulo 2, verso 1 em diante, o foco das instruções sai do indivíduo, do líder, da liderança, e passa para uma organização eclesial, uma organização da igreja. É claro que, a princípio, está se dirigindo aos líderes para que estes estabeleçam na igreja o modelo que vai ser aqui apresentado, que vai ser aqui ensinado. Mas o que eu quero destacar é que as instruções agora, a partir do capítulo 2, se voltam para a forma como a igreja deverá ser organizada nos seus cultos, nos seus ajuntamentos públicos. Como deve ser esse procedimento, essa organização cultica pública, quando a igreja se reúne de forma pública, quais são as questões que ela precisa considerar para estabelecer o seu culto e, de uma certa forma, também respeitar a sociedade, os costumes sociais na qual a igreja está inserido. Fosse há 2000 anos atrás, como o texto aponta, seja ao longo dos séculos e até hoje, a preocupação da organização cultica, a organização do culto público, a forma como ele se desenvolve e o que vai acontecendo nesse culto é uma preocupação do texto que aí a gente precisa, claro, estar preparado para fazer uma leitura e entender que a mensagem se aplica a essa preocupação do culto público na sociedade em que a igreja está inserida. Ou seja, então, é importante observar que as observações aqui estão considerando a cultura, a sociedade do século I, naquela região, mas a mensagem, o conceito, a ideia pode ser aplicada a todas as culturas, em todas as gerações, em todos os lugares. É importante destacar aquilo que se aplica a determinada cultura e época e aquilo que vai além, que atravessa, que pode ser aplicado a qualquer cultura e época. Assim, o texto vai se dedicar a essa organização pública do culto. E a primeira questão a ser abordada é a questão da oração. Como se deve proceder, quais são os temas importantes que deverão compor a oração no culto público da igreja. Então vamos assim analisar verso a verso, mas já destacando a preocupação do texto com a organização pública do culto cristão. Como ele deve proceder, nesse primeiro momento, na questão da oração, da profissão pública, daquilo que se pronuncia, daquilo que se crê e fala publicamente, numa reunião pública da igreja. Verso 1, vamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Pois bem, então, como eu estava dizendo, como que a igreja deve organizar a sua liturgia? O que deve estar presente na liturgia da igreja, no seu culto público? Então, a primeira observação que se apresenta aqui é a questão da oração. No culto público da igreja, deverá ser feito súplicas, ou seja, pedidos, suplicar a Deus pelas necessidades, fazer orações,
um termo mais genérico para toda a expressão que nos dirigimos a Deus. Intercessões, ou seja, a súplica por alguém, por alguma coisa, por alguma situação. E ações de graça, ou seja, expressão de agradecimento a Deus por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que vivemos, em favor de todos os homens. Bem, a gente observa nessa exortação, que é a palavra que está lá no verso 1, antes de tudo, pois exorto, ou seja, é uma recomendação, é uma admoestação, é um ensino que no culto da igreja deve-se fazer orações por todos os homens. E isso é interessante porque tira a igreja de uma ideia exclusivista, de uma ideia apenas voltada para si mesmo, como se o culto fosse algo que tivesse apenas o interesse dos membros, dos discípulos ali reunidos. A gente está percebendo que o objetivo da carta é mostrar que a igreja tem um papel na humanidade, que a igreja tem uma existência e deve se relacionar com a sociedade de uma forma geral. Por isso, a exortação sobre as orações que devam ser feitas por todos os homens. A expressão todos os homens é uma expressão muito presente no Novo Testamento para expressar toda a humanidade, todas as pessoas. Ou seja, no culto público da igreja, as orações devem ser feitas por todas as pessoas, toda a humanidade. Não importa qual é a participação de cada grupo, todos devem ser alvo da oração da igreja. Membros, discípulos, não discípulos, as pessoas que são inimigos da fé em Jesus, não importa. A expressão todos os homens refere-se a uma preocupação com todos os seres humanos. Assim a gente percebe também que a igreja nesse momento da história, final do século I, está sofrendo uma transição. Ela está saindo de uma condição lá dos anos 40, 50, 60 do século I, numa condição bastante interna, introvertida, voltada-se para si, uma igreja que se iniciou apenas dentro da sua comunidade e não se relacionando com o mundo externo, não olhando as estruturas sociais, não olhando o mundo como um participante deste mundo, mas sim era voltada para uma relação só interna, aguardando a vinda de Jesus, que chegaria a qualquer momento e estabeleceria o seu reino. Ou seja, então a igreja aguardava dentro de si mesma, sem se relacionar, se afastando o máximo possível das relações sociais, das estruturas sociais do mundo em que vivemos, e aguardando então a vinda do Senhor. Era uma postura bastante introvertida, era uma postura bastante separatista, exclusivista, ou seja, nós e nós. A sociedade, o sistema, o mundo não participa, nós não participamos. Bem, aí a gente já percebe que no final do século I, a igreja começa a mudar a sua postura. Ela começa a se relacionar, se voltar com as estruturas sociais. E aqui está um apelo importante. E aí a gente sempre tem que considerar que quando o texto aponta, exorta, mostra o que se deve fazer, é porque não se estava fazendo. Ou seja, a exortação de que a igreja, no seu culto público, deve orar por
todos os homens, por todas as pessoas, leva-nos a compreender que esta prática não estava acontecendo. Por isso é necessário a exortação para que se faça. Se houvesse a prática, não precisaria da exortação. Por quê? Porque a igreja estava voltada apenas para si mesmo, apenas voltada para o seu pequeno grupo, e que todas as estruturas sociais, a humanidade fora da igreja era considerada inimiga e deveria se afastar o máximo que fosse possível. Agora há uma mudança de atitude. A igreja deve preocupar-se com a humanidade. Ela deve voltar-se para a humanidade. E como isso se apresenta aqui? Essa preocupação, esse voltar-se para todos os homens, se apresenta em primeiro ponto com a súplica, com a oração. A igreja, passando a orar por todas as pessoas, ela começa a ter um relacionamento com as instituições, com as sociedades organizadas, com todas as pessoas que estão à sua volta. Essa é a transição que a gente observa no texto. A igreja passa a se ver como uma parte da humanidade e que deve alcançar e ser referência e se relacionar e influenciar a sociedade na qual ela pertence. Daí a exortação para que no culto público a igreja, nas suas orações, se preocupe, se volte para toda a humanidade, para todos os homens, para todo o mundo, e não apenas para o seu grupo doméstico, o seu grupo de discípulos. Bem, e aí continua o verso 2. Entre todos os homens, sem exceção nenhuma, todos, vai então se destacar agora os governantes. Entre todos os homens, todos. Destaca-se então o governante ao dizer: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Bem, então a igreja, na sua reunião pública, deve fazer orações, intercessões para todas as pessoas, por todas as pessoas. E aí agora ele destaca um ensino importante: para com os reis, em favor dos reis. Bem, percebe aquilo que eu já disse. A igreja, nesse momento dos anos 80 do primeiro século, em torno, final do primeiro século, está passando por uma transição. Até então, os governos, as estruturas políticas, sociais, são ou eram vistas como inimigas que serão destruídas brevemente com a vinda de Jesus, que estabelecerá um governo novo. No entanto, agora começa-se a olhar as estruturas de governo, começa-se a olhar os governantes, começa a olhar a estrutura social vigente como uma estrutura que precisa das nossas orações para que ela possa produzir um ambiente tranquilo para toda a humanidade, não apenas para a igreja, para os discípulos, mas por todas as pessoas. Isso é interessante, esse destaque dessa mudança de postura, em que a sociedade, as organizações governamentais eram vistas como inimigas e agora começam a ser frutos da oração. Bem, considerando o contexto histórico, social, político, religioso do primeiro século, a gente tem aqui a figura do rei, a palavra grega basileus. Está no plural, né, em favor dos reis, porque está se referindo ao cargo, não à pessoa especificamente, mas está se referindo ao cargo, à função, aos reis, denotando a função real, a função monárquica. Esse basileus, esse rei, no Oriente, no Ocidente, representaria, nesse momento, na Ásia Menor, por exemplo, o Império Romano, o imperador.
Bem, então, no Oriente, o Basileus é o rei. No Ocidente, Império Romano é o imperador. E antes do Império Romano, tínhamos a República Romana. E aí os seus pares governantes eram então representados aqui pela palavra basileus, pela palavra rei. Importante é entender que a palavra rei, no seu sentido ocidental, vai representar o líder do sistema político vigente. No caso, nesse momento histórico na Ásia Menor, o imperador. E vem a questão que a gente precisa refletir. Esse rei, esse basileus, ou em favor dos reis, quem representaria na nossa sociedade hoje? Vivemos um sistema que não é monárquico, não temos um rei, não temos um imperador. Nós vivemos num sistema democrático republicano. Então, temos a figura, o sistema democrático como um sistema de governo. O sistema democrático não tem um líder, como uma monarquia teria um rei, como um império teria um imperador. No sistema democrático que a gente vive, não há a figura do rei e nem há a figura daquele que representa o rei. Porque no sistema democrático em que vivemos, temos três poderes. Ou seja, temos três líderes que de forma equânime, que de forma igual, que de forma cooperativa, governam o nosso povo, por exemplo, considerando o Brasil como uma referência. Um sistema democrático que tem três poderes que exercem o governo. Esses três poderes têm os seus líderes máximos, que não são os donos dos poderes, mas que são, por um determinado período, o representante, a voz daquele poder, que vai falar em nome de todos os magistrados, de todas as autoridades que compõem aquele poder. Então, quais são os três poderes que governam o nosso país, por exemplo? Temos o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Cada um desses três poderes tem um representante momentâneo que fala, que exerce autoridade, que estabelece uma certa linha por um determinado período, por um mandato. Ou seja, no judiciário nós temos o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do poder judiciário. Mas ele não é o poder judiciário, ele é uma voz que representa uma corte, no nosso caso com 11 ministros, e que tem abaixo desse poder supremo do judiciário várias outras instâncias, vários outros juízes, magistrados, ministros, desembargadores, que vão cooperar para o exercício desse poder judiciário, que é a regulamentação da Constituição e sua aplicação no país. Bem, além do poder judiciário, nós temos o poder legislativo. E temos como presidente desse poder legislativo o presidente do Senado, que é automaticamente o presidente do Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional une a Câmara dos Deputados com o Senado. E assim, as duas casas juntas formam o Congresso Nacional, que é presidido pelo presidente do Senado. Assim, ele é, por um determinado tempo, período de mandato, a voz, a representação desse poder. E todos os que exercem o cargo legislativo cooperam para o exercício desse poder legislativo, desse mandato, desde os vereadores, os deputados estaduais, até os deputados federais e os senadores. O terceiro poder é o poder executivo.
a quem cabe a execução das políticas públicas e a administração na ponta dos recursos que serão distribuídos para o bem, para a realização desse poder. E a voz, o representante desse poder é o presidente da República, que por um período tem um mandato que vai representar, que vai ser a voz, que vai estabelecer políticas, ideologias ou pensamentos públicos para o bem de todos os brasileiros, no caso do nosso país. Ou seja, essas autoridades não governam para o seu grupinho, elas devem governar para todos os cidadãos. Assim, nós não temos no nosso país, por exemplo, a figura de um representante que vai enquadrar-se na figura dos reis. A igreja, na sua reunião pública, deve fazer oração em favor dos reis. Bem, então, dentro da nossa sociedade, quem seriam aqueles que representariam o rei? Nessa leitura não é literal, é uma leitura do conceito, da ideia, e aí precisamos aplicar o texto à nossa sociedade. Então, quem seriam esses reis na nossa cultura, na nossa sociedade, pela qual a igreja publicamente deveria orar? O presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Judiciário. Não um, nem dois, mas os três. Então, o compromisso que se ensina à igreja é que ela exerça, que ore publicamente pelos reis, que no nosso caso, os três presidentes: o presidente do Poder Judiciário, o presidente do Poder Executivo e o presidente do Poder Legislativo. Junto ao rei da época, junto aos presidentes nossos, ele diz: e de todos os que se acham investidos de autoridade. Bem, nessa parte ele está se referindo a todos aqueles que estão abaixo dos três presidentes e que cooperam para o exercício do governo junto a cada poder. Ou seja, junto ao presidente do Judiciário temos todas aquelas autoridades que compõem o poder judiciário, que desde o policial, que está lá na ponta, até o ministro supremo do tribunal. Ou seja, e todos os que acham imbuídos de autoridade se refere a todos aqueles que trabalham no judiciário na coordenação do presidente do judiciário. E isso vai se aplicar ao legislativo também. Ou seja, e a todos os que acham imbuídos de autoridade vai se referir a todos os cargos legislativos, vereadores, deputados estaduais, deputado federal, deputados e senador. Ou seja, ao rei, no caso, representando para nós o presidente do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, e todas as autoridades que compõem esse poder e contribuem para a existência e a eficácia desse poder. Assim também temos o Poder Executivo, a pessoa do presidente, que vai representar aqui o rei como presidente do Judiciário, como presidente do Legislativo. E todos os que se acham investidos de autoridade. E aí, então, no efeito cascata, temos também todas as autoridades que participam do Poder Executivo e que contribuem na sua parcela para o governo do Executivo. E aí nós temos desde o prefeito ao governador do estado e os seus respectivos auxiliares, né, o prefeito e os seus secretários e todos os demais que o auxiliam, o governador, os seus secretários e todos aqueles que o auxiliam, o presidente da República, os seus ministros e todos aqueles que o auxiliam. Ou seja, então não é só para o rei, para o presidente do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, mas a todos os que se acham investidos de autoridade. Bem, então a gente aprende aqui no texto que a igreja, na sua reunião pública, deve orar pelos reis nossos, que representam
os presidentes do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo e todas as autoridades que cooperam com eles para o governo do nosso país. Isso é muito interessante nesse momento que estamos vivendo, porque observo alguns cristãos usarem esse texto, por exemplo, devemos orar em favor dos reis, mas ele só vê o presidente da República. Ou ele só vê aquele político do seu interesse, que ele é fã, ou que ele gosta e que pensa igual a ele, ou que é do partido dele. E aí usa o texto e ao mesmo tempo que ele diz, temos que orar para o presidente da República, ele fala mal dos outros presidentes, ele denigre a imagem, ele deseja morte e ódio para com as outras autoridades. Ou seja, é uma completa incoerência e certamente essas pessoas, ou por ignorância ou por má fé, não estão lendo o texto na sua forma que devemos ler. Primeiro, não temos rei. O presidente da República não é rei. Então, o que representa o rei? Temos que fazer essa passagem para a nossa cultura. Temos que fazer essa passagem para o nosso sistema de governo. E entender que o rei representa os líderes, no nosso caso, dos 3 poderes. E as autoridades, e aqueles que estão investidos na autoridade, representam todos aqueles que cooperam com esses presidentes no exercício do governo, no caso, no nosso país. Então, a posição pública da igreja é orar por todas as autoridades. Orar pelas autoridades legislativas, orar pelas autoridades executivas e orar pelas autoridades judiciárias. E não ter um papel político partidário de defamação das autoridades. E sim orar por elas. E aí a gente continua aprendendo qual o objetivo dessa oração. O que estará contido nessa oração? Qual é o objetivo da igreja ao orar por todas as autoridades? Aí ele vai dizer, olha que interessantíssimo o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui na parte B do verso 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Interessante que ele não diz, como motivo de oração, orem para que eles se convertam. Ele não está dizendo isso. O alvo da oração pelas autoridades não é a conversão do indivíduo, embora, claro, a igreja sempre vai orar para que as pessoas todas se convertam. Mas nessa preocupação institucional, o objetivo da oração não é a conversão do governante, mas para que ele governe de forma que tenhamos todos vida tranquila e mansa. Interessante que não é só a igreja ter vida tranquila e mansa, mas ao orarmos pelas autoridades para que elas ajam com sabedoria, com justiça, que administrem os recursos financeiros, as leis e a justiça de forma correta, quem vai colher o fruto disso tudo? A sociedade como um todo. Não apenas a igreja vai ter vida mansa e tranquila, mas toda a sociedade vai ter vida tranquila e mansa. Então a gente já observa como é que a igreja passa nessa fase final do século I a voltar-se para as estruturas sociais, para a sociedade, como ela passa a se preocupar com todas as pessoas, como ela passa a se preocupar com toda a sociedade, como ela passa a influenciar o bem-estar de toda a sociedade, não apenas do seu grupo, da sua comunidade, da sua pequena família, da sua pequena instituição, mas toda a sociedade. Quem vai ter vida tranquila e mansa quando oramos pelas autoridades para que elas governem com justiça, com equilíbrio, com honestidade e com respeito? Todos serão beneficiados. Toda a sociedade terá vida tranquila e mansa. Com toda piedade. A palavra piedade é uma expressão que vai ter o significado de temor a Deus. Poderemos, ao ter essa vida tranquila e mansa,
desenvolver a nossa piedade, o nosso temor a Deus, o nosso respeito a Deus, que vai nos levar a uma vida honesta, seguindo os seus ensinamentos. Se a autoridade agir com justiça, com respeito, com equilíbrio, com sobriedade, nós poderemos ter a nossa prática religiosa com toda tranquilidade. A nossa prática religiosa será respeitada e nós podemos ter essa vida piedosa que vai resultar em benefício para a própria sociedade, porque essa vida de temor a Deus nos leva à honestidade, ao amor, à preocupação, a uma vida correta, a uma vida de consideração com o próximo. Ou seja, então, quando praticamos a nossa piedade, o nosso temor a Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, toda a sociedade ganha, o povo tem frutos e colhe os resultados. Com toda a piedade, que é a parte, o temor a Deus e os respeitos aos seus mandamentos, e respeito, que tem também o sentido de honestidade. Ou seja, podemos ter uma vida tranquila e mansa, com todo o temor a Deus, na obediência aos seus ensinamentos, e com todo o respeito para com o próximo. O respeito aqui não é para com Deus. A piedade é a nossa relação com Deus, obediência aos seus ensinamentos. Mas o respeito é a segunda palavra que vai nos falar na horizontalidade, ou seja, na relação com o outro. Nós vamos ter uma vida tranquila e mansa, piedosa, relação com Deus, e respeitosa, relação com o próximo, que vai apontar para a nossa honestidade no relacionamento dos outros. Então, por que a igreja deve orar pelas autoridades? Para que essas autoridades governem de forma justa, para que todos tenhamos uma vida tranquila e mansa. Observe uma transição, como eu já disse, das primeiras décadas do início da igreja. Essa transição era o seguinte, lá atrás, nas primeiras décadas. Jesus vem amanhã, então não precisamos nos preocupar com as estruturas sociais, com a sociedade, porque ele vem amanhã e a gente vai participar da sua vinda e do seu governo. Vamos para o céu, vamos ao seu encontro, pronto, dane-se o resto. Já no final do século I, a igreja passa a ter essa preocupação com a vida social. E a sua oração pelas autoridades é para produzir uma vida tranquila e mansa, onde? Aqui, na terra, na sociedade, no dia a dia, na nossa vida cotidiana, no trabalho, nas relações. Esse é o objetivo. Então a igreja passa daquela posição de olhar somente para dentro de si, esperando Jesus vir e dane-se tudo, para uma postura de, enquanto Jesus não vem, vamos viver de forma a melhorar o ambiente que a gente está inserido. Enquanto Jesus não vem, vamos trabalhar o máximo que possível para ter na nossa sociedade uma vida tranquila e uma vida mansa. E qual é o caminho que o texto aponta? Primeiro caminho que ele aponta, a oração pelas autoridades. Todas elas, não aquelas da minha preferência. Todas elas, o respeito a todas. Claro que isso não signifique que você não possa denunciar o erro, apontar o que está errado, ter uma postura divergente da política pública, das questões. Claro, tudo isso vivemos num sistema democrático que a gente pode apontar, denunciar, discordar. No entanto, isso deve ser feito com respeito e dentro da lei, dentro das regras da lei, não caluniando, levantando falsos testemunhos, criando mentiras, como hoje, fake news, que cria-se mentiras sobre as pessoas, seja autoridades ou não, e aí a gente às vezes compartilha aquela mentira e está compactuando com a calúnia, com a invenção de coisas que não existem, porque nos agrada, porque é o que a gente pensa, a gente compartilha. Temos que ter cuidado. Divergir, somos livres para divergir, para discordar, mas não podemos ser caluniadores, não podemos ser mentirosos,
Não podemos compactuar com a mentira. A mentira não deve fazer parte da nossa vida. Sempre a verdade, doa quem doer. Bem, aí ele diz, isto é bom. O que é bom? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, o que é bom diante de Deus, aquele que é o nosso Salvador? Diante de Deus é bom que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Ou seja, é da vontade de Deus que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa aqui na terra. É da vontade de Deus que a gente tenha uma vida feliz aqui. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, tenhamos uma vida feliz. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não é que a gente seja infeliz e fique só aguardando a vinda de Jesus. A vontade de Deus é que a gente aguarde a vinda de Jesus, mas tenha uma vida tranquila e mansa, produtiva, que traga frutos enquanto estamos aqui. Essa é a vontade de Deus. Isso é bom, isso é agradável. Deus quer isso. E por isso a igreja, em obediência ao querer de Deus, vai orar e vai trabalhar em outras frentes para que essa vida tranquila e mansa aconteça na nossa sociedade. A primeira frente de trabalho aqui é a oração pelas autoridades. Bem, aí continuando no verso 4. Deus, que é o nosso Salvador, que é aquele de onde vem a nossa salvação, é o autor da salvação, ele é o pai da salvação. A salvação tem o seu início na vontade de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a salvação de todos os homens. É impressionante essas palavras que a gente aprende aqui. Deus não quer que uns apenas sejam salvos. Deus não quer que meia dúzia ou um grupinho seja salvo e os outros sejam condenados. O texto diz claramente que a vontade de Deus, o querer de Deus é que todos os homens, toda a humanidade seja salva. Essa é a vontade de Deus. É esse o Deus que a gente crê, que a gente segue, um Deus que quer a salvação de todos, sem acepção de todos. Essa é a vontade de Deus, o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Que toda a humanidade seja salva e que toda a humanidade chegue ao pleno conhecimento da verdade. A palavra verdade, na carta pastoral, tem o sentido do evangelho. A palavra verdade significa as doutrinas evangélicas, o conjunto de ensinos do evangelho, o conjunto de ensinos que remontam a Jesus de Nazaré. É a palavra de Jesus, é a palavra de Jesus que salva, é a cruz de Jesus, é a morte de Jesus, é o sacrifício de Jesus, é a morte expiatória de Jesus. A palavra verdade engloba esse sentido, o evangelho, e não a verdade no sentido factual, dos fatos em si. A preocupação e o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação, que todos sejam salvos por meio da verdade. A verdade aqui é Jesus, por meio de Jesus. Então, o desejo de Deus é salvar toda a humanidade por meio de Jesus. Ele é a verdade em si, sintetizada e apresentada aqui. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Bem, que só há um Deus não é um assunto novo nas comunidades judaicas e no cristianismo que nasce a partir do judaísmo. Talvez a grande novidade para esse mundo judaico e a igreja que vai nascer a partir do mundo judaico e também no mundo greco-romano é que só há um mediador para essa salvação. Só há um agente para essa salvação acontecer. Deus deseja que toda a humanidade seja salva e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, Jesus. Porquanto só há um agente de salvação.
Só há um mediador para que essa salvação aconteça à humanidade. Só há um agente salvífico, e esse agente é Jesus. Jesus como homem. E ao apontar Jesus como homem, aponta para aquilo que ele realizou enquanto esteve na sua encarnação. Enquanto homem, está apontando para a sua morte na cruz, para a sua obra expiatória, para a sua obra salvífica de redenção pelo derramamento do seu sangue, que é o que a gente aprende, por exemplo, em Marcos, capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem, ou seja, o próprio homem, Jesus, homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus é o único agente desta salvação que Deus deseja que toda a humanidade seja alcançada. A sua relação mediadora aponta ou enfatiza mais aqui para em relação ao homem, porque em relação a Deus estava claro para a igreja primitiva, nesse momento da história, que Jesus é o Filho de Deus. No entanto, é importante enfatizar a sua condição na relação com o homem. Na relação com o ser humano, com a humanidade, Jesus é o mediador, é o agente dessa salvação. Essa salvação de Deus vai acontecer por meio de um único agente, de um único mediador, de um único agente de salvação, que é Jesus Cristo na sua condição como homem. Porque a sua salvação, como agente de salvação, ele a realizou na cruz, na morte de cruz, em que o seu sangue foi derramado e que se entregou por nós e por toda a humanidade. Verso 7, verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, aquilo que está lá em Marcos 10, 45. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, mais uma vez a gente percebe que as palavras se voltam a uma questão do ambiente de culto público. Qual é o proceder da igreja no seu culto público? Então nós temos a oração intercessória por todos os homens, inclusive as autoridades, e também nesse culto público nós temos também a profissão de fé. Olha só a profissão de fé. Jesus é o único agente de salvação. Deus deseja salvar a todos os homens. Essa é a profissão de fé pública da igreja. Deus deseja salvar todas as pessoas. E o agente de salvação de Deus é Jesus, o único agente, que enquanto homem se entregou na cruz para fazer a expiação dos nossos pecados, se deu a si mesmo em resgate por todos. Profissão pública de fé, no culto público. Testemunho que se deve dar em ocasião oportuna, ou seja, esse testemunho é público. E todas as vezes que a igreja está reunida publicamente, no seu culto público, esse testemunho tem que ser apresentado. E aí ele diz, para esse objetivo de dar esse testemunho público de Jesus como agente salvífico único, por meio da sua morte como homem, realizou o resgate de todos. Para isto fui designado pregador, arauto, anunciador, apóstolo, o enviado de Jesus com as doutrinas de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. E aí ele faz um juramento, afirmo verdade, não minto. É uma expressão que equivale a eu juro o que eu estou falando é verdade. Eu afirmo diante de Deus, juro que o que eu estou falando é verdade. Essa expressão afirmo verdade, não minto, é uma expressão equivalente a eu juro. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Bem, a gente percebe claramente que Timóteo, o discípulo fiel de Paulo, não precisaria que Paulo jurasse para ele que Paulo era pregador, apóstolo e mestre. Isso estava bastante claro para Timóteo. Ele não precisava, eu juro que sou isso. Então a gente percebe que o texto vai muito além do Timóteo.
O texto vai para a igreja e para todos os Timóteos, para todos aqueles as quais Timóteo representa. Então a gente percebe que é uma carta dirigida aos representantes como Timóteo, aos líderes como Timóteo e à igreja no sentido geral, de que a tradição paulina é a verdade do evangelho e que aquilo que Paulo pregou, como apóstolo estabeleceu e como mestre ensinou, é a verdade da fé, é a verdade da salvação que deveria ser levada aos gentios, aos não-judeus. Portanto, a gente finaliza aqui esse trecho observando que a expressão aqui, a exortação aqui, se dirige à organização do culto público, à organização da liturgia da igreja naquele momento da história, e o conceito pode ser entendido e aplicado, respeitando as culturas e as épocas e os sistemas de governo, a todas as épocas. Assim, a gente aprende que não importa em que época a igreja está, não importa em que sistema político a igreja está, o que é nos ensinado é que ela deva orar publicamente por todas as autoridades. Com isso, certamente vai desconstruir uma ideia que pode surgir da igreja como um agente desnorteador do sistema político. A igreja como uma instituição rebelde que se volte contra o governo. Ou seja, quando a igreja publicamente ora por suas autoridades, ela estabelece, mesmo não concordando com as práticas das autoridades, mas ela estabelece um respeito e uma preocupação para que essas autoridades mudem o seu comportamento e produzam na sociedade uma vida tranquila e mansa. Isso se aplica a todas as circunstâncias. Por quê? Porque se a gente for ler, por exemplo, Jeremias, capítulo 29, em que o povo de Israel, está afastado, está no exílio, está numa terra estranha, está sob um governo estranho, um governo onde eles estavam quase que, a princípio, como escravos, e depois vão ganhando a sua liberdade de forma lenta, mas eles estão num povo, num governo hostil. Olha o que o Jeremias diz no capítulo 29 do seu livro, no verso 7, que está sendo ecoado aqui em 1 Timóteo 2,2. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vou ler novamente, guarde esse versículo, Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz, ou seja, na paz da cidade, vós também tereis paz. Então, 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, é um eco de Jeremias 29, verso 7, que mesmo em meio a uma situação adversa, se a cidade está em paz, nós teremos paz. Se o nosso povo tiver vida tranquila e mansa, nós teremos vida tranquila e mansa. A preocupação da igreja não pode ser apenas consigo, com o seu grupo, mas é uma preocupação com a sociedade. A vida tranquila e mansa, resultado de autoridades justas, sóbrias e que respeitem o povo e respeitem as questões, o dinheiro público e a justiça e as leis, o resultado é uma vida equilibrada para todas as pessoas. Assim a gente aprende primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do verso 1 a 7, que a igreja tem uma ação, uma atividade voltada à sociedade, sim. E cabe à igreja, como agente de oração a princípio, pedir a Deus que tenhamos vida tranquila e mansa. Essa é a vontade de Deus, que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Então, aquilo que a gente puder fazer, contribuir para que a nossa sociedade a nossa cidade tenha uma vida tranquila e mansa,
a gente como igreja deve fazer. Equilibrar as forças para que haja tranquilidade, para que haja uma vida feliz nas pessoas à nossa volta, que consequentemente colheremos o fruto. Que Deus abençoe essa reflexão e meditação sobre esse trecho de 1 Timóteo capítulo 2, verso